galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 25, que diz: Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Queridos, esse capítulo vai nos mostrar, que o rei agora, Belsazzar, deu um grande banquete em seu reino, Ele promoveu um banquete, a Bíblia vai dizer, a 1000 dos seus grandes, das pessoas importantes no seu reino, e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, esse rei estava agora promovendo um banquete, algo que era normal, mas algo vai nos chamar a atenção, porque além dele já estar fazendo algo que aos olhos do Senhor não era bom, a palavra de Deus vai dizer que ele pegou os utensílios que ele tinha agora tomado da casa de Deus em Jerusalém. Ele manda pegar esses utensílios para ele beber vinho com os grandes, A Bíblia vai dizer: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então isso vai causar ira no Senhor, porque aquele povo estava tão corrompido que, além de promover agora ali aquelas celebrações que não agradavam a Deus, eles vão pegar os utensílios do próprio templo para o rei beber vinho, para os grandes ali da época beberem vinho, e as mulheres e as concubinas, e eles iam bebendo vinho na taça, nos utensílios da casa do Senhor, e dando glória, dando louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. O Senhor, meus queridos, abomina a idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém. E no momento que Deus olha do céu e vê eles profanando os utensílios de ouro que foram tirados, que foram roubados do próprio templo do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que vai aparecer como dedos da mão de um homem e vão começar a escrever ali naquela sala, de frente a um candeeiro, na caiadura da parede do palácio, Então, eles estavam ali bebendo, adorando deuses estranhos e usando utensílios da casa do Senhor que foram separados, que foram santificados para usar dentro do templo. E a palavra vai dizer que vai agora aparecer uma mão, uns dedos de mão de homem, e vai começar a escrever na parede daquele palácio. E o rei via que os dedos estavam ali escrevendo, e o pessoal via, e a Bíblia diz que o semblante do rei mudou, que o rei começou a tremer de medo. E ele ordena agora que se busquem os feiticeiros,
que busquem os sábios da Babilônia. E ele agora promete honra a quem conseguisse interpretar. Acontece que ninguém conseguia interpretar. E agora a rainha vai chegar nele e vai falar: olha, não preocupa, porque nos dias do seu pai, nos dias do reinado do seu pai, tinha um homem muito sábio, que era dotado de inteligência, de sabedoria, que tinha sabedoria de deuses. E o teu pai o constituiu o chefe dos magos. E porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Então eles chamaram Daniel. E aí o rei falou: olha, Daniel, se você conseguir interpretar o que essa mão escreveu na parede, eu vou, te dar honra, faz-me saber essa interpretação e você vai ser vestido de púrpura, terá cadeia de ouro no pescoço, vai ser o terceiro no meu reino. E agora Daniel olha para ele e fala: olha, pode ficar com seus presentes e dar os prêmios para outra pessoa, mas eu vou ler a escritura e eu vou saber fazer a interpretação. E aí Daniel agora começa a falar com o rei, começa a abrir o olho do rei e fala: olha, rei, o Senhor, o Deus Altíssimo, deu para o teu pai Nabucodonosor reino, grandeza, glória, majestade. E por causa da grandeza que Deus deu ao teu pai, povos, nações, homens de todas as línguas temiam diante dele. Então teu pai matava quem ele queria, levantava quem ele queria, derrubava quem ele queria. Só que quando o coração dele percebeu o poder que o Senhor tinha colocado em suas mãos, ele ficou soberbo. E ele agora virou as costas para o Senhor. E o que o Senhor fez? Fez com que ele ficasse louco. E ele foi agora para o campo e viveu como os animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe de comer erva, igual dá para os boi, deu para o seu pai. E do orvalho do céu ele foi molhado, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e ele constitui sobre o reino quem ele quer. E agora você, ó Beltesazar, o rei, você que é o filho, não humilhou seu coração, ainda que você soubesse disso tudo. Então o que Daniel estava falando? Olha, você viu tudo que o seu pai passou. Você viu tudo que Deus fez na vida do seu pai. E mesmo assim você não reconheceu Deus. Você não humilhou seu coração perante Deus. E ainda por cima se levantou contra Deus, pegando aquilo que era santo, pegando aquilo que era separado e usando para o seu prazer, usando para adorar outros deuses. Então, da parte do Senhor, foi enviada a mensagem que está nessa parede. E a interpretação é que Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, chega de reino. Você foi pesado na balança e achado em falta. E o Senhor está dividindo o teu reino e entregando aos medos e aos persas. Então, querido, nós precisamos tomar muito cuidado com como nós estamos lidando com coisas santas, como nós estamos lidando com as coisas do céu, como nós estamos lidando com coisas que são consagradas, porque muitas vezes nós pegamos aquilo que é consagrado, aquilo que é santo, e a gente começa a misturar com a anarquia desse mundo, a gente começa a misturar com a anarquia do nosso coração, e a gente acha que Deus é obrigado a engolir aquilo que a gente faz, que Deus é obrigado a engolir a gente pegando as coisas santas e misturando com coisas imundas. Ah, mas não tem mais. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. Ou você toca naquilo que é santo, ou você toca naquilo que é imundo. Não tem como você misturar a santidade com a imundícia desse mundo. Ou você está num caminho, ou você está em outro.
E o Senhor nos pesa hoje numa balança. E se nós somos achados em falta, queridos, nós precisamos converter os nossos caminhos. Nós precisamos dar um jeito de achar conserto. Porque o Senhor é aquele que pode colocar honra na nossa vida. O Senhor é aquele que pode nos ajudar, que pode nos levantar. Mas o Senhor também é aquele que pode rasgar o nosso reino ao meio para nunca mais se refazer. O Senhor também é aquele que pode retirar da nossa mão a honra, de forma que nós nunca mais venhamos ser honrados. Porque o Senhor nos dá chances, o Senhor aposta em nós, o Senhor insiste em nós, o Senhor investe em nós. Mas quando o Senhor vê que nós não estamos nem um pouco interessados, que nós estamos pegando aquilo que é santo, que nós estamos pegando a sua palavra e misturando com aquilo que é imundo e querendo fazer da forma que nós achamos que é mais confortável, o Senhor afasta o seu espírito. O Senhor divide o nosso reino. O que é isso? Ele se afasta de nós e permite com que nós soframos as consequências das nossas ações. Nós só colhemos, queridos, aquilo que nós plantamos. Então, o que aconteceu? Daniel foi, interpretou aquilo que a mão tinha escrito na parede, e agora Belsazzar vai fazer questão de vestir Daniel com a púrpura, de dar, né, a cadeia de ouro, né, para o pescoço, e vai proclamar, né, que ele passaria a ser o terceiro mais importante no governo do seu reino. E naquela mesma noite, a palavra de Deus vai dizer que o rei foi morto. E Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, vai se apoderar do reino de Belsazzar. Então, meus queridos, vamos nos atentar nesse dia. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos fazer uma reflexão. Se nós estamos sendo santos, se nós estamos separando as nossas vidas, ou se nós estamos querendo misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo para ficar mais confortável para nós. Porque Deus nos avisa e nós ignoramos aquilo que Deus está falando conosco. O Senhor nos chama para perto e nós estamos ignorando. Nós estamos profanando aquilo que é santo, nós estamos profanando o nosso corpo, nós estamos pecando com a nossa língua, nós estamos pecando com as nossas ações. E o Senhor está nos dando tempo, está nos dando chance, e nós permanecemos no erro. E nós permanecemos profanando aquilo que é santo. E nós permanecemos nos dobrando diante dos ídolos. E nós permanecemos pegando ouro, prata para nos dobrar diante, para pegar madeira para nos dobrar diante. Isso não é certo, queridos. E o Senhor abomina a idolatria. E tudo que vem antes de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Então pese hoje na balança, antes que você seja pesado na balança do Senhor. Antes que você seja pesado na balança de Deus e achado em falta, pese a si mesmo. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios 13, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Nós não seríamos condenados com o mundo. Então nesse dia julgue a si mesmo. Antes que você seja pesado na balança do Senhor, pese a si mesmo. Reflita nas suas ações. Antes que o Senhor conte os dias, né, do nosso reino e dê cabo, dê fim a ele. Antes que Deus conte os dias da nossa vida e ponha fim a ela e nós estejamos sem a nossa salvação. Em nome de Jesus, eu creio que não vai ser dessa forma nas nossas vidas, porque o Espírito Santo está aqui hoje para abrir os nossos olhos. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família. Nós agradecemos, Pai, por todas as tuas bênçãos derramadas sobre nós. Nós agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso e o teu Espírito Santo, meu Pai, está constantemente, meu Pai, nos alertando,
nos guiando, nos instruindo, meu Deus, a vigiar, a fazer aquilo que é certo. E nós te pedimos perdão, meu Pai, porque por muitas vezes a gente ignora aquilo que o Teu Espírito Santo está falando conosco. A gente ignora os Teus sinais, Pai. Mas eu te peço hoje, não deixe que seja necessário, Pai, que o Teu Espírito Santo nos chacoalhe para que as frutas podres caiam da árvore, Pai. Mas que nós sejamos frutas maduras, que nós sejamos frutas, meu Pai, boa para o consumo. Que nós sejamos, meu Pai, nessa noite, nesse dia, árvores frondosas, meu Deus. Não permita que nós sejamos galhos infrutíferos, meu Pai, que só servem para ser cortados e lançados ao fogo, Pai. Mas que nesse dia o Teu Espírito Santo possa achar em nós vida, possa achar em nós esperança e que os Teus frutos, Pai, estejam em nós constantemente. Não permita, Pai, que nós sejamos pesados na Tua balança, meu Deus, e achados em falta, mas que antes, meu Pai, nós possamos dar ouvidos ao Teu Espírito Santo, julgarmos a nós mesmos, meu Pai, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!